Boa noite a todos. Né? Como é que vocês estão aí? Como passaram aí essa semana aí? Espero que bem. Né? Pronto para mais uma aula da semana? Vamos lá. Na aula passada, né, a gente já conversou também um pouquinho, né, sobre. Na verdade, na retrasada, na passada, né, a gente já conversou um pouquinho, né, sobre esses problemas durante a terapia. Né? A gente já começou hoje, a gente encerrar esse capítulo, né, o último capítulo aí da introdução da TCC, né, o último módulo aí que a gente vai trabalhar dentro da introdução da terapia cognitivo comportamental, né. O nosso próximo tópico parte aí que a gente vai trabalhar, começar a trabalhar, né, e a gente vai começar a trabalhar aí com a psicopatologia, né. Antes de entrarmos na psicopatologia, né, é importante aí a gente trazer antes, né, as funções executivas, né. A gente vai trazer uma introdução às funções executivas, né. A gente vai trazer também as funções executivas, como é que funciona, né? E após isso, né, a gente vai ter um arcabouço teórico, né, para começar a trabalhar com a psicopatologia, né, sinais e sintomas, o que é um sinal, o que é sintoma, né, como a gente prepara uma avaliação psicológica, como a gente faz uma anamnese, tá certo? Esses tópicos aí são tópicos centrais, né? Não nada relacionado à terapia, exclusivamente à terapia cognitivo comportamental, né? Até porque a forma como que a gente as anamnese, né? A anamnese é comum para todas as abordagens dentro da psicologia clínica, né? Todas as abordagens utilizam a anamnese, né? A forma como a gente avalia que é um processo aí exclusivo, né, de cada escola, né, a cada escola aí da psicologia ela chama a atenção para um aspecto, né, onde ela entende como essencial, né, para começar a avaliar, né, a subjetividade humana, né, mas sinais e sintomas, coisas clássicas, né, a gente trabalha aí como qualquer linha teórica da TCC, da psicologia, ela vai trabalhar, né, essas mesmas ideologias, né, são ideologias básicas para a gente começar assim, né, a entrar, né, nas patologias, né, das psicopatologias e como a gente trabalha com a TCC. Então, a gente vai trabalhar depressão, a gente vai trabalhar ansiedade, a gente vai trabalhar os transtornos de neurodesenvolvimento, né, as psicoses, né, como a psicologia da TCC ela pode ajudar os pacientes com esses transtornos, tá certo? Dito isso, né, a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, né, a gente vai finalizar esse tópico, né, a gente vai trazer mais algumas grupos, né, de possíveis causas, né, de problemas da terapia, né, possíveis causas que a terapia ela não está, né, seguindo o fluxo que deveria se seguir, né, não está, o paciente ele não tem êxito, né, no trabalho feito, né, então a gente começa aí a trabalhar esses nossos últimos, né, a gente separou mais alguns problemas, né, que a gente pode aí estar identificando, né, e analisando aí, fazendo um checklist para ver se realmente a gente seguiu todos os tópicos aí que manda o figurino, né, que manda aí o manual da TCC. Antes de darmos início, né, a nossa aula de hoje, né, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, né, sou psicólogo. Estou gravando esses vídeos aí no intuito de mostrar a vocês como a terapia cognitivo comportamental funciona, né? Esses vídeos iniciais, como já falei no início dessa aula, né, é a introdução, né, de como a forma geral de como
A terapia cognitivo comportamental ela funciona, teoria básica. E aí, a partir do final dessas aulas, né, a gente vai começar aí a trabalhar realmente, né, a psicoterapia ali dentro da terapia cognitivo-comportamental, onde a gente começa aí a trabalhar com os transtornos, né, e como a TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela começa aí, é capaz aí de trabalhar com esses pacientes com esses transtornos aí, certo? Sem mais delongas, né, a gente inicia a nossa aula de hoje após a nossa vinheta. Pois bem, né? Nosso primeira problema, né? Causa, né? Possível causa, né? De um problema, né? Que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, é a realização aí dos objetivos terapêuticos em cada sessão, né? E ao longo de todas as sessões. Aí a gente tem dentro desse grupo, né? Desse grande grupo, a gente tem 3 subgrupos, né? Que a gente pode tá analisando aí se um desses subgrupos falhou, né? Se esse desses subgrupos falou, a falha geral aí é na realização dos objetivos terapêuticos de cada sessão, né? Ou ao longo aí das sessões. Que seria, né? Primeiro, a identificação, né, dos objetivos gerais de cada sessão. Foco, né? Então, mantendo o foco consistente, como é que a gente faz isso? E as possíveis intervenções, né? Pode aí também, né, gerar problemas, né, caso a gente não escolher de forma correta, né, essas intervenções aí para cada situação que pode acontecer aí com o paciente dentro desse setting terapêutico, certo? A gente começa com a identificação. O que isso quer dizer, certo? Na identificação, a gente analisa os objetivos gerais, né, de cada sessão. Qual é o objetivo de cada sessão, né, que a gente trilha, né, conjunto com o paciente de cada sessão. Né. A gente consegue identificar esses objetivos, consegue aplicar esses objetivos. Esses objetivos realmente são objetivos fortes suficientes para resolver os problemas dos pacientes. Então a gente começa aí a analisar, né, a focar a nossa atenção nesses quesitos, né? E a forma como que a gente tem, né, as perguntas que a gente tem para avaliar se os problemas da terapia, né, que a terapia não está fluindo, seria por conta da identificação desses objetivos, seria, primeiro, né, eu expressei apropriadamente, né, para o paciente que o objetivo do tratamento é não apenas fazê-lo ficar melhor, mas também a aprender habilidades para que ele possa se manter melhor. Eu ajudo o paciente a identificar um ou mais problemas ou objetivos importantes para discutir, né, em cada sessão. Nós dedicamos tempo à solução de problemas e à reestruturação cognitiva. Os planos de ação incorporam mudanças comportamental e cognitiva. Tá? Essas são algumas perguntas que a gente pode fazer, né? São auto-perguntas, na verdade, né? Para a gente fazer essa autoavaliação nesse quesito aí, né? Identificando aí se os problemas da terapia por conta aí de uma falha na identificação dos objetivos gerais de cada sessão, certo? O nosso próximo subgrupo desse grande grupo da realização dos objetivos terapêuticos em cada sessão seria, né, mantendo o foco consistente, perdão, manter esse foco, né? A gente mantém um foco, né, nas crenças centrais, na consistência do trabalho, né? A gente começa a entender, né, o processo do paciente, né, de as suas próprias
crenças centrais, né, suas próprias crenças adaptativas, né? Esses pensamentos automáticos funcionais e disfuncionais, né? A gente consegue trabalhar nessa questão, né? A gente está trabalhando, né? Realmente esse processo, né? E como a gente pode avaliar, né? Se realmente a gente está, né? Trabalhando nessa perspectiva, né? A gente, através, né, dessas perguntas aí que a gente se faz, né? No intuito de nós autoavaliar nesse processo. Primeiro, né, eu uso a descoberta guiada para ajudar o paciente a identificar crenças positivas e negativas relevantes. Eu consigo identificar quais crenças do paciente são mais centrais e quais são mais restritas ou mais periféricas. Na metade do tratamento, eu exploro constantemente a relação entre os novos obstáculos e as suas crenças nucleares. Nós estamos fazendo um trabalho consciente ou sustentando na crença nucleares, positivas ou negativas, em cada sessão, em vez de somente intervenções de crise. Se nós discutimos eventos de infância, houve uma justificativa clara para precisarmos fazer isso. Eu o ajudei a ver, como suas crenças primitivas se relacionam com as dificuldades atuais e como a tal insight pode ajudá-lo na semana seguinte, né? Ou como consequência, experiências precoces apoiam suas expectativas, suas crenças positivas. Né? E, por fim, as nossas intervenções aí. É o último subgrupo desse grande grupo, né, que a gente precisa avaliar, né, se realmente a gente está fazendo esse trabalho de forma correta. Né? O que isso quer dizer? Né? De como a gente consegue identificar essas intervenções. Né? A gente avalia a eficácia dessas intervenções, a gente consegue modificar, caso necessário, por um problema, por uma limitação do paciente, né? Por não se encaixar na situação do problema em si, a gente consegue individualizar as intervenções, a gente consegue adaptar essas intervenções ao paciente, né? Que a gente está fazendo isso, tá? Essa é a forma que a gente consegue aí avaliar, né? A gente consegue fazer, na verdade, né? De forma correta as intervenções. E a forma que a gente tem de avaliar seria, né? Algumas perguntas como: eu escolho intervenções baseadas nos meus objetivos para a sessão e na pauta do paciente, né? Eu confiro o quanto ele se sentiu angustiado ou com vigorosamente ele endosou um pensamento automático, uma crença antes e depois de uma intervenção para que ele possa julgar o quanto a intervenção foi bem sucedida ou mal sucedida. Se uma intervenção tiver um sucesso relativo, eu mudo de foco e experimento outra abordagem. Essas aí são as perguntas, né, desse subtópico, né, que a gente pode estar avaliando as intervenções, né, o foco e a identificação para avaliar se o problema da nossa terapia, né, de a terapia ela não está fluindo, será, né, por conta aí de uma realização dos objetivos terapêuticos mal adaptativos, mal planejados, né. O nosso próximo grupo que a gente vai conversar de possível causa, né, desses problemas aí da terapia será, né, processamento do conteúdo da sessão. Né, e os subgrupos desse processo aí, desse grande grupo, seria, né, o monitoramento, a conceitualização e a consolidação do aprendizado. Tá certo? A gente inicia aí no monitoramento e a compreensão do paciente. O que isso quer dizer? A gente faz resumos frequentes, né? A gente começa aí a monitorar se realmente o paciente entendeu o processo, o processamento da sessão, né? O motivo das minhas intervenções, o motivo das atividades que foram
solicitadas, que foram indicadas para o paciente, né, a gente consegue ter essa compreensão da necessidade do paciente, né, de fazer essas intervenções, realmente é necessário, né, ele consegue entender esse processo, né, e como a gente consegue avaliar, nós nos autoavaliar, na verdade, né, se a gente seguiu a risca, né, essa monitoração de forma eficiente seria, né? Eu fiz resumos ou solicitei que o paciente fizesse resumos com frequência durante a sessão. Ele pedi, né, que expressasse suas conclusões usando suas próprias palavras, né? Eu fiquei alerta aos sinais não verbais de confusão ou discordância. Essas são uma forma de a gente estar avaliando no quesito da monitoração, né, da compreensão do paciente. O nosso próximo subgrupo, né, como a gente já falei, é a conceitualização dos problemas na compreensão. O que isso quer dizer? Verificar essas hipóteses, né, e ajustar a comunicação, né, verificar se as hipóteses bate, né, com a situação real do paciente, né, com o que o paciente traz de queixa, né, realmente é isso mesmo que a gente está analisando, a minha conceitualização cognitiva do paciente realmente bate com o que o paciente traz, né? É isso mesmo, né? A minha interpretação, né, da situação que o paciente traz está realmente correta, né? E como a gente pode avaliar, né, nos autoavaliar, né, realizando essas perguntas, né? Primeiro, eu conferi as minhas hipóteses com o paciente, né? Se ele tem dificuldade para compreender o que estou tentando expressar, isso se deve a algum erro que eu cometi, a não ter sido muito concreto, ao meu vocabulário ou nível de abstração, a qualidade do material que estou apresentando em um determinado momento ou em uma sessão, é uma dificuldade na compreensão, poderia dever-se ao nível de sofrimento emocional do paciente na sessão da terapia, né? A distração, né? Aos pensamentos automáticos que ele está tendo no momento. E, por fim, nossa último subgrupo, né, desse grande grupo seria maximizando a consolidação do aprendizado. O que isso quer dizer? A gente incentiva o paciente, né, a leitura das anotações e fazer revisão, né, fazer algumas anotações do que o paciente está, né, entendendo do processo. Né? A gente faz com que o paciente traga resumos, né, as anotações que o paciente interpreta das nossas intervenções, das nossas atividades que a gente consegue, que a gente solicita ao paciente para começar a fazer, né? E a forma como que a gente tem de nos autoavaliar se a gente está fazendo esse processo de forma correta seria, né? O que, né, eu fiz para garantir que o paciente irá se lembrar das partes importantes da sessão, né, durante a terapia, durante a semana, e mesmo depois que a terapia tiver terminado, né, eu o motivei a ler diariamente as anotações da terapia, né? E assim a gente encerra nossos grupos aí, né, de possíveis problemas, né, durante a terapia, né, que pode acontecer, né, algumas causas que eu trouxe, a gente trouxe as principais causas, né, e o nosso penúltimo, na verdade, né, tópico que a gente vai conversar nessa aula de hoje, né, são alguns pontos emperrados, né, a gente pode acontecer, né, e aí como a gente pode aí tá atento a esse processo, certo? Algumas vezes, né, os pacientes podem, né, se sentir melhor durante as sessões individuais, mas ele não consegue evoluir, né, por várias sessões. Se você for, né, um terapeuta cognitivo comportamental experiente, poderá não precisar fazer essas perguntas anteriores. Mas caso aí você esteja no processo inicial, né, será recomendado, né, fazer aí
essas autoperguntas, né, para avaliar, né, esse processo aí, né, que seria, né, o paciente e eu temos uma aliança terapêutica sólida, né, por possíveis aí pontos, né, emperrados, né, nós dois temos uma ideia clara de seus valores e objetivos para a terapia. Ele está comprometido com o trabalho para atingir esses objetivos. O paciente acredita verdadeiramente no processo do modelo cognitivo em que eu estou pensando, que seu pensamento influencia seu humor e comportamento, que seus pensamentos podem ser imprecisos ou inúteis e que responder às suas cognições disfuncionais afeta positivamente suas emoções e comportamento. O paciente está familiarizado com a TCC, ele contribui para a pauta, trabalha colaborativamente para a solução dos problemas e obstáculos, executa os planos de ação e fornece feedback. Tá? A biologia, né, do paciente. Quando eu trago biologia, quero dizer doenças, condições médicas, efeitos colaterais da medicação, né, o nível de medicação inadequado, né, ou seu ambiente externo, né, como parceiro abusivo, trabalho extremamente exigente, nível intolerável de pobreza, não, o crime em seu ambiente, né? Então aí são fatores que podem estar atrapalhando nesse processo, e estão interferindo, né, em nosso processo, né, que são fatores que podem estar interferindo, né? A gente analisa aí antes de como pontos aí emperrados para a gente começar a trabalhar. Nesse caso, o paciente tenha algum desses subtópicos, a gente começa aí a trabalhar nesse subtópico para a gente começar a terapia começar a fluir novamente. O nosso próximo subtópico que a gente vai trabalhar, né, seria remediando os problemas na terapia. Aqui eu trouxe, né, algumas possíveis medidas, tá certo? Né? Dependendo, né, do problema identificado, né, você pode considerar aí as conveniências ou mais dois seguintes itens que eu trouxe aí para você. Primeiro, né, fazer uma avaliação diagnóstica em maior profundidade. Segundo, encaminhar o paciente para um exame clínico ou neuropsicológico, caso ele tenha alguma disfunção aí neurológica, né, que empata, né, da terapia fluir de forma correta. 3. Aprimorar, né, sua conceitualização e conferir com o paciente. 4. Ler mais sobre tratamentos dos transtornos do paciente. 5. Solicitar feedback específico do paciente sobre a sua experiência com a terapia e com você. 6. Estabelecer as aspirações, valores e objetivos do paciente para a terapia e possivelmente examinar as vantagens e desvantagens de trabalhar em direção a eles. 7. Rever o modelo cognitivo com o paciente e detectar preocupações ou dúvidas. 8. Rever o plano de ação, né, de tratamento com o paciente e detectar preocupações ou dúvidas. 9. Avaliar as expectativas do paciente de como irá melhorar, né, e o que ele acha que você precisa fazer e o que ele acha que ele precisa fazer. 10. Enfatizar a definição e revisão dos planos de ação na sessão, né, e a realização dos planos de ação durante a semana. 11. Trabalhar com consciência nos pensamentos automáticos, crenças e comportamentos em cada sessão. 12. Conferir a compreensão que o paciente tem do conteúdo da sessão e registrar os pontos mais importantes. 13. Com base aí nas necessidades e preferências do paciente, mudar para uma direção ou outra, o ritmo ou a estrutura da sessão, a quantidade e dificuldade do modelo abordado, o grau de empatia que você tem expressado, o grau em que você tem tido didático ou persuasivo e o foco relacionado na solução dos obstáculos. Certo? Além disso, né,
você deve monitorar seus próprios pensamentos, tá? E humor quando procurar conceitualizar e remediar as dificuldades na terapia, pois suas cognições algumas vezes podem interferir na solução dos problemas. É provável que todos os terapeutas, pelo menos ocasionalmente, tenham pensamentos negativos sobre os pacientes, sobre a terapia, ou acerca deles mesmos como os terapeutas. Os pressupostos típicos dos terapeutas que interferem na realização das mudanças incluem: se interromper o paciente, ele vai achar que eu estou controlando. Se eu estruturar a sessão com uma pauta, vou perder alguma coisa importante. Se eu gravar uma sessão, vou ficar muito constrangido. Se o meu paciente ficar aborrecido comigo, vai abandonar a terapia. Né? Esses são aí alguns subtópicos que podem acontecer aí. Né? Você pode se beneficiar de um modelo de prática pessoal em que você foca exclusiva, reflexamente no seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, continuamente. Né? Um caderno de exercício pode facilitar esse trabalho, certo? E por fim, quando encontrar um problema do tratamento, você tem uma opção. Pode catastrofizar sobre o problema ou acusar a si mesmo ou ao paciente, certo? Essas são as escolhas aí que você pode fazer. Né? Ou então, pode transformar o problema em uma oportunidade de aprimorar suas habilidades de conceitualização, planejamento do tratamento e estabelecer uma aliança terapêutica sólida. A dificuldade geralmente oferece a oportunidade de melhorar seus conhecimentos técnicos e sua habilidade para adaptar a terapia às necessidades específicas de cada paciente. Aí é critério seu, né? Desistir do processo ou se adaptar, né? Se crescer profissionalmente a cada obstáculo, né? A cada dificuldade aí que vocês podem encontrar aí pelo caminho, certo? Para nos finalizarmos nossa aula, resumindo, né, que a gente trabalhou durante essas 3 aulas, né, sobre esse tema, né, você está prestes a enfrentar desafios no tratamento. É importante não acusar-se, né, ou o paciente, né? Algumas dificuldades surgem porque você é humano, né, e, portanto, falível, né? A gente não é perfeito. A gente pode aí cometer erros, né? E a gente e consequentemente a gente pode ou desistir, né? Ser um fracasso, né? Ou se adaptar ao processo, né? Melhorar, né? E se, se adaptar, né? À situação, né? E ter habilidades para continuar o processo, né? E melhorar a cada dificuldade que a gente pode aí encontrar pelo caminho. Né? Outras dificuldades surgem porque o seu paciente é humano, né? E portanto falível também. Né? Você pode aprender muito com os pacientes cujo tratamento aí foi desafiador. A cada sessão, é importante monitorar a experiência emocional do paciente, suas cognições sobre a terapia e sobre você, né? A profundidade do seu entendimento e o seu progresso, né? Para que você possa identificar os problemas. E quando identificar um problema, você deve conceitualizá-lo. Há algumas coisas que o paciente está fazendo, ou não fazendo, ou dizendo, ou não dizendo na sessão, ou entre as sessões, que é um problema. Há algum problema com algo que você está fazendo, ou não fazendo, ou dizendo, ou não dizendo, que é um obstáculo. Esse é um problema limitado ou mais geral. Use as perguntas desse capítulo, né, dessa aula aí, para diagnosticar o que está acontecendo e crie um plano de ação para superar essas dificuldades e melhorar o tratamento. Deixo 2 perguntas aí para você esperar a sua própria reflexão. Fica à vontade se quiser responder. Ou ficar aí para sua somente para sua reflexão, certo?
Primeiro, com que tipos de problemas você acha que terá mais dificuldades para lidar, o porquê, né? E segundo, o que você pode fazer para superar essas dificuldades. Aqui é meu e-mail, né? Fique à vontade para, se quiser responder, né, essas perguntas, dessa reflexão que eu fiz, né? Fique à vontade. Use também para tirar dúvidas, né? Tire suas dúvidas. É importante, faz parte do entendimento, né, do seu crescimento, né? E também da confirmação se realmente é isso que você entendeu. Tá? Estarei à disposição, né, para ajudá-los aí da melhor forma possível. Mas espero que tenha gostado dessa aula, né, tenha entendido esses problemas que podem acontecer aí durante a terapia. Eu tenha ajudado vocês aí nesse caminho, tenha facilitado aí o processo. Né? E nos vejo, né? Uma boa semana. Nos vejo na próxima aula. Uma boa semana e até a próxima aula. Fui.